Pronto, agora está ok. Então, olha, como a gente já comentou, né, nós vamos falar alguns conceitos preliminares da primeira lei da termodinâmica e também alguns exemplos, né, com aplicação. Aí nós lembramos aqui, ó, que é temperatura, que tem a ver com a agitação das partículas de um corpo, o que é sistema, né, é objeto de interesse, né, aquilo que nós estamos interessados, em saber como é que se comportam as propriedades com a troca de calor ou trabalho realizado. Quem é que interage com o sistema? É tudo mais que está ao redor, é a vizinhança, tá certo? E aí, como exemplo, um gás confinado num pistão, que a gente pode mudar o volume, baixar ou aumentar o pistão, baixar ou levantar o pistão, ou aquecer ou resfriar o gás, né? E o exemplo que a gente pode citar, a gente tem em casa, é o da panela de pressão. O alimento é o nosso sistema, e a vizinhança, por exemplo, olha, a chama do fogão, né, está trocando energia, fornecendo energia para o sistema, né, para o alimento. Bem, aí nós estávamos considerando aqui as escalas termométricas. Então, a gente utiliza dois tipos, né, de pontos de referência. O primeiro deles é o ponto de fusão do gelo, tá? É a temperatura na qual a água passa do estado sólido para o líquido, e também a temperatura de ebulição da água, que é a temperatura ou aquela situação em que a água passa do estado líquido para o estado de vapor. Então, as escalas termométricas mais populares, elas utilizam esses dois pontos fixos, tá bom? O ponto fixo 1 da fusão do gelo, que é esse valor aqui inferior, tá bom? E o ponto fixo da ebulição da água, que é esse valor aqui superior. Existe uma grande quantidade de escalas, mas as mais populares são a escala Kelvin, também conhecida como escala absoluta de temperatura, a escala Celsius e a escala Fahrenheit. Tá certo? A escala Celsius é mais utilizada em países do Ocidente, né? E a Fahrenheit lá nos países de língua inglesa, né? Ou as colônias também de língua inglesa. Então, como é que funciona? Olha, para a escala Celsius, que é aquela que a gente está acostumado aqui no Brasil, né? O gelo, ele vai derreter, ele vai se fundir a 0 graus Celsius e a água vai ferver a 100 graus Celsius, tá? Se eu utilizar um termômetro na escala Fahrenheit, o gelo vai derreter, vai se fundir a 32 graus Fahrenheit e a água vai passar do líquido para o gasoso a 212 graus Fahrenheit. E esses valores na escala Kelvin é 273 para o primeiro ponto fixo e 373. Então, você vê que a escala Kelvin e a escala Celsius, elas são escalas centígradas, né? A distância entre esses dois pontos fixos é de 100 graus, tá bom? Então, como é que eles escolheram isso, né? É muito arbitrário a maneira como esses pesquisadores, esses cientistas escolheram esses valores, tá certo? Qualquer um pode criar a sua escala Kelvin, não tem problema, tá? A questão é saber se os outros vão também utilizar ela, né? Então, para a gente entender um pouquinho isso, olha, eu vou aproveitar e trabalhar com vocês aqui para deduzir a relação. Como é que eu faço para transformar de uma escala para outra, tá bom? Então é fácil, olha, você percebe, deixa eu ver aqui, você percebe que a temperatura de 273 Kelvin é a mesma 0 graus Celsius que é a mesma de 32 graus Fahrenheit. Todo mundo está vendo a canetinha aí, o risco, gente? Todo mundo consegue ver? Tá bem visível. Tá ótimo. Então, essas temperaturas, elas não são diferentes, tá? A temperatura é o grau de agitação das partículas. Então, 0 graus Celsius, como a gente colocou aqui, 0 graus Celsius, ó, 0 graus Celsius é equivalente a 273 Kelvin. É a mesma temperatura, tá certo? Tá bom? Só que tem valores diferentes quando a gente vai para escalas diferentes. Tudo bem? Mas a temperatura é a mesma. Então, vamos lá, deixa eu apagar aqui. Como é que eu faço para transformar de uma escala para outra? Então, basta a gente usar uma regra bem simples, que é razão e proporção. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, esse segmento
esse segmento aqui, eu vou transformar, por exemplo, de Kelvin, relacionar Kelvin e Celsius, tá? Esse segmento aqui é esse tamanho, tá? Esse tamanho aqui vai ser K menos 273. Então, eu coloco aqui, ó, K menos 273. Dividido por esse segmento maior, tá certo? Quanto é que vale esse tamanho aqui? Vale 373 menos 273. Todo mundo entendeu, gente? É o tamanho menor dividido pelo tamanho maior. Tá certo? E isso aqui é igual. Aí eu estou relacionando a escala Kelvin com a escala Celsius. Então eu vou pegar, fazer a mesma historinha lá. O segmento menor, que é C menos 0, dividido pelo segmento maior, que é 100 menos 0. Então vai ficar 100 menos 0 aqui. Tá certo? Aí eu vou simplificar essa expressão, quer ver? Como é que eu faço isso para simplificar? Eu posso escrever assim, ó. K menos 273 continua. Tá certo? Ó, K menos 273 continua. Só que 373 menos 273 dá 100, não é? Tá certo? Certo. Certo. Igual, olha, vamos perdoar a grafia, tá bom, gente? Que eu estou escrevendo esse negócio aqui que eu ainda não estou muito habilidoso, não, tá? Nessa mesa digitalizadora, então, viu? Não fica escrita muito bonitona, não. Então, aqui vai ficar 100 igual. E aqui vai ficar como? C menos 0 é C e 100 menos 0 é 100. Portanto, eu posso cortar esse 100 com esse 100, porque eles estão embaixo, né, os dois. E aí eu vou ficar com K menos 273 é igual a C. Ou seja, qualquer temperatura, se eu quiser passar de Kelvin para Celsius, basta eu pegar a temperatura em Kelvin e subtrair 273, que vai dar a temperatura em graus Celsius. Se eu quiser fazer o contrário, se eu tiver Celsius e quiser passar para Kelvin, é só escrever K, isolar o K, né? K vai ser C mais, porque o menos 273 passa para o outro lado positivo, né? Mais 273. Tudo bem, pessoal? Então, essa aqui, ó, é a relação entre as escalas, né? Os valores da temperatura na escala Celsius e Fahrenheit. Aliás, Celsius e Kelvin. Certo? Deu para entender, gente? Certo. Beleza, Deu, agora sim. vamos treinar um pouquinho mais. Agora eu vou pegar aqui, olha. Eu vou pegar aqui da escala Celsius e Fahrenheit. A historinha é a mesma, tá? Vou pegar o tamanho menor da Celsius e da Fahrenheit, da Celsius primeiro, pode ser. O tamanho menor vai ser C menos 0, dividido pelo tamanho maior. Qual é o tamanho maior, gente? 100 menos 0, não é não? Certo? 100 menos 0. Igual, agora eu vou para Fahrenheit agora. Ó. F tem que ser sempre assim, ó, menor em cima, maior embaixo, tá? Ou maior em cima, menor embaixo, mas para os dois, tá? Se eu comecei com Celsius com menor em cima e o maior embaixo, o Fahrenheit também tem que ser menor em cima, F menos 32, e o maior embaixo. Quem é o maior? É 212 menos 32. Então vai dar o que aí, gente? Vai dar o quê? C menos 0 dá C sobre 100 igual a F menos 32 sobre 180. Então, o C vai ser... Esse 100 vai multiplicando, né? Ele vai multiplicando, então vai ficar 100 vezes F menos 32 sobre 180. Eu posso simplificar dividindo o 100 por 20, né? E o 180 por 20 também. Dividir os dois pelo mesmo valor. Aí vai dar o quê? C é igual
100 dividido por 20 dá 5. 5 vezes F menos 32. E embaixo vai ficar 180 dividido por 20 dá 9. Então, aqui é a relação entre as temperaturas, as escalas, né? Entre os valores das escalas Celsius e Fahrenheit. Todo mundo entendeu, gente? Ficou alguma dúvida aí? Não, né? Ninguém disse nada, então vou continuar, tá? Professor. Oi. No caso aí, essa resposta que fica bem no finalzinho, vai funcionar como se fosse uma fórmula? Isso, ela é a fórmula que relaciona essas escalas, exatamente, tá? Certo, obrigada. Tá bom? Exatamente. Então, sempre que eu quiser transformar de uma escala para outra, é só seguir essa regra aí. Aí eu não fiz, você percebe que eu não fiz da escala Kelvin com a Fahrenheit, né? Se eu quiser fazer a Kelvin com a Fahrenheit, é a mesma regrinha, mesma historinha, não vai ter dificuldade nenhuma, tá bom? Muito bem. Então, isso aí é o exemplo, é o exercício 1 da lista, né? Se você tiver com a sua lista na mão, tá? É o exercício 1. Diz assim, ó, Fahrenheit escolheu os pontos fixos de sua escala da seguinte forma. Olha só que legal isso aqui, ó. Ele escolheu os pontos fixos da seguinte maneira, né? Ele botou aqui dois valores, tá aqui a escala dele, ó. 0 graus Fahrenheit é a temperatura do dia mais frio de inverno que ele viu na cidade dele, tá? E 100 graus Fahrenheit como a temperatura da esposa dele, olha só. Tá certo? Que é graus Fahrenheit. Aí ele fala o seguinte, ó. Expresse. Isso aí tá um enunciado estranho, porque aqui ele fala, ó, expresse 0 graus Celsius e 100 graus Celsius. Na realidade, é 0 graus Fahrenheit e 100 graus Fahrenheit, em graus Celsius, tá? Na escala Celsius. O que eu quero saber é o seguinte, quanto é que é esses valores aí na escala Celsius? Tá? Temperatura 2 e temperatura 1. Quanto é que é isso daí? Tá bom? Então, o que eu quero saber é quanto é que é 100 graus... Opa, bem que eu errei, né? Botei graus Celsius. Tá? Bem aqui, ó. Não é Celsius, né? Então, aqui, ó, graus Fahrenheit. Quanto é que é 100 graus Fahrenheit lá na escala Celsius? E quanto é 0 graus Fahrenheit na escala Celsius? Quanto é que dá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar aquela expressão que a gente encontrou no slide anterior. Vou utilizar qual? Eu vou utilizar A1, A2 ou A3? De Celsius para Fahrenheit. Eu vou utilizar A1, A2 ou A3, gente? A2. A2 relaciona quem? Kelvin e Celsius, né? Vai utilizar Eu acho que é a 3. Eu acho que é a 3, porque a 3 é A3. Celsius, é Celsius e Fahrenheit, que é exatamente isso que a gente quer. Então, você percebe que C, a temperatura em Celsius, que é o que eu quero, é 5 vezes a temperatura em Fahrenheit menos 32, tudo dividido por 9. Então, é só colocar ali, ó. Vamos botar lá. Temperatura 1 vai ser quem? 5 vezes a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Né? Eu vou modificar aqui, eu colocar a expressão mais geral. Temperatura, fazer assim, ó. Temperatura em Celsius é igual a 5 vezes a temperatura em Fahrenheit menos 32, tudo sobre 9, tá certo? Então, eu quero saber quem é o T1. Quem é a temperatura 1 que a gente quer saber? É só no lugar do TF colocar quanto, gente? 0. Colocar 0, né?
Então, vai ficar 5 que multiplica 0 menos 32 sobre 9. Então, vai ficar 5 vezes menos 32, porque 0 menos 32 dá 0 menos 32 dá menos 32 sobre 9. E aí é usar a calculadora, né? O resultado, gente, eu vou botar logo para vocês aqui, tá bom? O resultado dá menos 17,8 graus Celsius. Olha só. Então, na cidade lá do Fahrenheit, o dia mais frio fez menos 17 graus. Já pensou, gente? Muito frio, né? Não tem inverno não tem festival de inverno de Pedro II que acompanhe isso daí, não. Tá? Agora vem o T2. Quem é o T2? É a temperatura lá na escala Celsius dos 100 graus Fahrenheit. Lembra que 100 Fahrenheit era a temperatura da esposa do Fahrenheit, né? Da esposa dele? Então, vamos lá. Vamos descobrir quanto é que era em graus Celsius. 5 que multiplica... Aí fica, ó, 100 menos 32 sobre 9. Dá quanto aí? Vai ficar 5 vezes... Quanto é que é 100 menos 32? Vai dar 68, né? Sobre 9. Tá? Então, o resultado aí vai dar 37,8 graus Celsius. Pronto. Essa era a temperatura da esposa dele quando ele usou para fazer a escala, tá? Você percebe que a temperatura normal do corpo humano é quantos graus Celsius, hein? 36,5, mais ou menos, né? 36,5, né? É o padrão aceitável aí. Quem é pai sabe, né? Porque uma coisa que tem em casa é um termômetrozinho, né? Para medir a febre do filho, né? Então, 36,5, 37,8. Será que a esposa dele estava mais quente que o normal ou não? Tava com febre, ela. Estava com febre, exatamente. Tá certo? Então, deu para entender, gente, como é que faz aí? Todo mundo conseguiu fazer essa primeira questão? Sim, professor. Beleza. Professor. Oi. Professor, só uma pergunta. 0 e 100, eles não são equivalentes no ponto fixo? Porque lá naquela primeira escala que o senhor mostrou, 0 Fahrenheit, não, 0 graus Celsius equivalia a 32 Fahrenheit, não é verdade? Exatamente. Aí agora, aqui no exercício deu menos 17,8 e 37,8. Por que essa divergência? Isso, então vamos entender. Vamos entender, então. Eu vou colocar aqui de vermelho o que a gente está fazendo. Olha, na escala Celsius, os pontos fixos são... Na escala Celsius é 0 e 100 graus Celsius, tá? Agora perceba, quanto foi que deu o T1? Quanto foi? Foi menos 17,8 graus. E o T2 foi quanto? Foi 37,8 graus Celsius. Então, você percebe que na escala Celsius, onde é que você acha que está o 0 graus Celsius? Está bem por aqui assim, né? Não, ó. Porque aqui é menos 17, ó. Entendeu? O 0 graus Celsius está bem aqui, ó. O 0 graus Celsius não é o mesmo 0 Fahrenheit, não. O 0 Fahrenheit fica abaixo do 0 graus Celsius. Então, lá no Fahrenheit, aqui vai ser 32, ó. Maior do que o 0. Pois é, eles não são equivalentes? Não. O que é equivalente é o seguinte, ó. Você consegue acompanhar aqui, ó. 0 graus Celsius é equivalente à mesma temperatura de 32. Isso, aí, exatamente. onde é que vai estar o 0 grau Fahrenheit? Não vai estar bem por aqui, abaixo? 0 graus Fahrenheit? Não é? Aliás, eu botei Celsius, né? 0 graus Fahrenheit vai estar bem aqui, ó. Abaixo do 32, não é? A dúvida é a seguinte, ó. 0 graus Celsius não equivale a 32 Fahrenheit? Certo, exatamente. Sim, é o que está aqui, da mesma forma que 100 graus Celsius vale 202 Fahrenheit. 212 Fahrenheit, exatamente. Correto. Qual é a dúvida? Então, professor, a dúvida é a seguinte. Aí, porque não, é 0 Fahrenheit, é verdade. 0 graus, 0 Fahrenheit vai lá para a escala dos Celsius abaixo de 0.
foi que deu menos 17,8 graus Celsius. Entendeu? Ah, sim, sim. Perfeito, perfeito. Você entendeu agora, né? Ah, que bom. Entendi. Ótimo. Tá? Muito bem. Então, vamos falar agora sobre processos termodinâmicos, tá? O que é um processo? O processo é uma transformação, tá bom, gente? É uma transformação que qualquer sistema enfrenta. Então, imagine que você tem um líquido, aqui é a molécula de água, aqui no vídeo, a gente está vendo aqui a molécula de água, que está dentro de um recipiente, pode ser até uma panela de pressão, olha aí, ó. E aí eu venho, posso aquecer, fornecer energia, as moléculas começam a aumentar a temperatura, olha aqui a temperaturazinha aumentando, tá? E aí começa a aparecer vapor de água líquida, começa a ferver, olha aí, ó, o vapor subindo lá, ó, tá vendo? Isso aí indica que o sistema sofreu uma mudança no valor da pressão, temperatura e volume. No caso aí, o volume ficou fixo, então aumentou a temperatura, né? Portanto, também aumentou a pressão. Nesse reloginho aqui, eu tenho o valor da pressão, tá? E aqui a temperatura, olha aí, ó. Enquanto eu estou aquecendo, varia tanto a temperatura quanto a pressão, tá certo? Sempre que isso acontece, a gente diz que o sistema está passando por um processo termodinâmico, tá? Então, o processo termodinâmico é uma transformação qualquer que um sistema, para que um sistema mude o seu macroestado, ou seja, o valor de pressão, temperatura e volume. O que é a equação de estado, né? O estado de um sistema é determinado por essa equação de estado. É uma função onde a pressão depende do número de moléculas, do volume e da temperatura. Tá? Um exemplo de equação de estado é a equação dos gases. Pressão do gás vezes o volume do gás, tá? É igual a N, né, que é o número de moles, vezes R, a constante universal, vezes T. Constante universal dos gases perfeitos, vezes T. Então, P é pressão, V é volume, T é temperatura. Se eu modificar o volume, eu vou ter que mexer ou com a pressão, ou com a temperatura, ou com os dois ao mesmo tempo. Se eu mexer a temperatura, eu vou mexer com ou os dois, pressão e volume, ou os dois, tá? E assim por diante. Se eu mexer com um, eu vou ter que mexer com pelo menos um do outro. O valor dele vai variar. Processos quase estáticos são processos que acontecem muito lentos, né? Tá bom? Então, a gente geralmente trabalha com sistemas os processos acontecem de maneira muito lenta, tá bom? Isso é um requisito importante para a gente não perder o caminho, né? Sempre, se a gente aquecer, o que acontece quando você tem a frigideira, tá no fogo, aí você deixa esquentar a frigideira. Se você derramar um copo d'água lá, o que acontece? Alguém sabe dizer o que acontece? Já fez essa experiência? Evapora, mas ela não evapora tranquilamente, não, né? Ela chia, né? Tem aquele chiado porque é um processo rápido demais, não é? É diferente de você deixar a água lá aquecendo no fogo bem baixinho, aí a água vai fervendo, não faz nem bolha, mas você vê aquela névoazinha subindo, né, na superfície da água. Ali é um processo bem lento, bem calmo. Ali é um processo quase estático, tá? Tá bom? Então, os processos que a gente estuda são quase estáticos, né? Agora eu quero falar para vocês sobre... Até aqui, tudo bem, pessoal? Alguma pergunta? Tá todo mundo acompanhando? Não, tudo bem. Beleza. O que é calor, gente? Calor, muita gente fala assim, eu tô com calor, né? Eu estou com calor. Não, calor não é algo que você tem, o que você guarda, né? O que você guarda é energia térmica, tá bom? Calor é quando a energia térmica sai de um corpo que está numa temperatura mais alta para um corpo que está com temperatura mais baixa. Então, por exemplo, o corpo A está numa temperatura TA maior do que a temperatura do corpo B, maior do que TB. Então, naturalmente, gente, energia térmica vai sair do corpo mais quente para o mais frio. Isso aqui é uma regra da natureza. A natureza funciona assim.
Naturalmente, ninguém manda essa energia aí do mais quente para o mais frio, não. Ela vai sozinha. É assim que acontece, tá bom? Será que tem como eu levar calor do corpo mais frio para o corpo mais quente? Tem como? Uma coisa que já está fria, eu vou tirar calor e jogar para o mais quente. Aí ele vai ficar mais frio ainda, né? Que ele está perdendo energia. Aí vai ficar mais frio ainda, mais frio. Tem alguma maneira da gente fazer isso, gente? Eu acredito que não, professor. Só através dos trocadores de calores. Isso, por exemplo, o refrigerador que você tem em casa, a geladeira, é um aparelho que faz isso, que retira calor do alimento que está dentro, que já está frio, e joga para fora. Joga para o ambiente, joga para a sala. Oi. Mas esse processo precisa de auxílio de tecnologia? Precisa que alguém... Não ocorre. Não, naturalmente não ocorre. Entendi. Pronto, essa é que é a diferença. Então, o que acontece? Naturalmente, de modo espontâneo, a energia térmica sai do corpo mais quente para o corpo mais frio. Quando isso acontece, essa energia que está indo do mais quente para o mais frio, a gente chama de calor e representa pela letra Q, tá bom? Agora, o calor, a energia, pode ir do mais frio para o mais quente? Pode. Não de maneira espontânea. Alguém tem que forçar isso. É uma pedra em cima do morro. Naturalmente, você vai ver uma pedra rolando de cima para baixo, mas você não vai ver uma pedra rolando de baixo para cima, a não ser que alguém bote nas costas e leve. Aí é alguém forçando a coisa acontecer assim, tá certo? Aí, no caso do refrigerador, é o compressor que está fazendo isso, é que está levando o calor do mais frio para o mais quente. E aí, nesse sentido, gente, a gente tem uma convenção de sinais aqui que a gente precisa lembrar, tá? Ó. Sempre que o sistema receber calor, a gente diz que o calor é positivo. Olha, calor é maior do que zero. O calor é positivo. Quando o sistema perde calor, o calor é negativo. Se não há troca de calor, a quantidade de calor é zero. Deu para entender, gente? Recebeu calor, calor positivo. Perdeu calor, calor negativo. Não há troca de calor, ou seja, se a temperatura do corpo A for igual à temperatura do corpo B, então, como é que o calor vai sair do mais quente para o mais frio, se os dois têm a mesma temperatura? Se tem a mesma temperatura, estão em equilíbrio térmico, então não há troca de calor, o que é igual a zero. Tudo bem, pessoal? Entenderam? Acredito que sim, vou considerar como um sim, tá? Sim, Se não, beleza. Então, calor recebido por um sistema, as unidades do calor são a caloria, o BTU e o joule, tá? Calor é uma forma de energia, que é uma maneira de transferir energia. Então, caloria é a quantidade de calor que aumentaria a temperatura de 1 grama de água de 14,5 para 15,5 graus Celsius. Tá? Essa aqui é o que a gente chama de uma caloria. O pessoal fala muito em caloria quando fala em academia, né? Ou então quando a gente lembra da alimentação, não é isso, pessoal? Então, não vou comer isso aqui porque tem tantas calorias, eu vou ter que passar não sei quantos dias malhando para poder queimar isso aqui, né? Realmente tem a ver. Né? É a caloria, tá bom? Geralmente lá é medida em quilocaloria, né, dos alimentos. O BTU, todo mundo conhece o BTU, né? É a unidade térmica britânica, é o British Thermal Unit, BTU. A gente fala de BTU quando se refere, por exemplo, a aparelhos de ar-condicionado, né? Para medir a potência ou a eficiência do aparelho. E o Joule é a unidade do Sistema Internacional, do SI. O Joule é a unidade padrão para medir energia, tá bom? Mas a caloria e o BTU também são bem utilizados. Aqui nós temos uma relação. Ó. Como é que eu faço para transformar de Joule para caloria? 1 Joule equivale a 0,2389 calorias, tá? Ou 9,5 vezes 10 a menos 4 BTUs. Então, é fácil transformar de Joule para caloria BTU, de BTU para Joule, caloria, de caloria para BTU, Joule, tá? Uma caloria equivale, por exemplo, a 4 joules, né? 4,186 joules. E essa caloria com C maiúsculo, gente,
essa caloria com C maiúsculo é a quilocaloria, que é o que aparece lá nos alimentos, tá bom? Nos rótulos, nas embalagens de alimento. Uma quilocaloria equivale a 1.000 calorias. 10 elevado a 3 é 1.000, né? A 1.000 calorias, tá? Ou 4.186 joules. Então, essa tabelinha é útil quando a gente for resolver os exercícios, para a gente poder consultar para isso, tá? Para poder fazer a conversão. Tá bom, gente? Aí, a gente não precisa estar tomando nota disso, porque tanto tem no livro, no material, quanto pode ficar disponibilizado para vocês, esse material aqui em PDF, tá? Se vocês quiserem, eu posso gerar o PDF e colocar na turma do SIGA também, viu, gente? Se vocês acharem que vai ser útil, só manifestar que eu boto lá. Vai, professor. Com certeza seria útil. Ótimo. Então tá aqui, ó, calor, né? Aliás, trabalho, né? Existem duas maneiras de a gente transferir energia térmica, ou na forma de calor, ou na forma de trabalho. Calor, eu posso aquecer o sistema, né? Botar na chama do fogão, por exemplo, né? Ou botar dentro de um gelo, né? Mergulhar ou botar na geladeira, né? Colocar no isopor com gelo. Aí eu estou retirando calor do sistema. É isso que a gente faz quando a gente pega as latinhas lá de cerveja, o refrigerante, ou a garrafinha d'água, coloca dentro de uma garrafa, de uma caixa de isopor com gelo. Você coloca a água à temperatura normal e lá dentro ela começa a perder água, perde calor para o gelo. Porque o calor sempre vai sair do mais quente para o mais frio. Aí a temperatura, né, a temperatura da água começa a diminuir. A outra maneira é quando a gente realiza trabalho. Lembra, aqui a gente tem um gás, tá bom? Aqui eu estou medindo a pressão, ó, 20, 30 atmosferas, é a unidade de medida de pressão. Temperatura e o volume que eu estou variando. Ó, eu diminuo o volume e aumento o volume, tá bom? Então, o que é que acontece aí, olha? A pressão que o gás exerce nas paredes do recipiente é pezinho. É a força que o dedo está aplicando, ó, dividido pela área, que é o tamanho dessa tampa aqui, a área, a superfície dessa tampa. Tá certo, gente? Então, o trabalho, ele é definido pela força que o gás está empurrando para cima ou para baixo, né? Força vezes o deslocamento, esse Dzinho aqui. Deslocamento é o tanto que essa tampa desceu. Tá bom? Vocês entenderam aí, gente? Ó. O trabalho é a força vezes o deslocamento. A força, quando o gás empurra para cima, a tampa estava bem aqui embaixo, subiu. Isso aqui é o deslocamento, é o D. Agora está lá em cima e desce, ó. Então ela andou isso, estava aqui em cima e desceu, isso aqui é o deslocamento. Tá bom? Se o trabalho é a força vezes o deslocamento, quem é a força? É só isolar aqui, ó. Se eu levar o A multiplicando a pressão, a força vai ser a pressão vezes a área, né? Ó. Então, o trabalho é quem? P vezes A, que é a força, é a mesma força aqui, ó. P vezes A vezes D. Só que A vezes D é a área da tampa, o tamanho da tampa, vezes esse deslocamento aqui, ó. É um volume. Então, o trabalho, ele também é dado pela pressão vezes o volume, tá certo? Trabalho é pressão vezes volume. De modo geral, o trabalho termodinâmico, ele é dado pela integral da pressão vezes o volume, quando essa pressão não é constante. Nem sempre a pressão tem o mesmo valor, é constante. Então, se a pressão varia, o trabalho é dado pela integral da pressão vezes o volume. Aí eu chego num ponto aqui que eu quero conversar com vocês. Todo mundo aqui tem familiaridade com essa matemática aí, né, gente? Todo mundo já fez essas matérias de cálculo? Sim, fizemos cálculo, professor. Beleza, beleza. Então, por exemplo, se eu tiver um gráfico da pressão pelo volume, o trabalho, olha só, guarda essa informação, tá? O trabalho é dado pela área embaixo do gráfico.
num gráfico da pressão pelo volume, o trabalho é a área do gráfico. Tá certo? Não vai esquecer isso não, tá? Então, por exemplo, sempre que eu tiver um gráfico da pressão pelo volume, ó, um gráfico, pressão pelo volume, o trabalho é a área embaixo do gráfico. Por quê? Porque a área é exatamente a integral. O que a integral dá é a área do gráfico, tá bom? Então, sempre que você tiver gráfico da pressão pelo volume, para calcular o trabalho é fácil, é só calcular a área. Tá, gente? Tem até um exercício aí para vocês fazerem, se vocês lembrarem, é a questão 12, né? Tá? Questão 12. Usa esse raciocínio aí, tá bom, gente? Muito bem, olha. E aí, seguindo aqui, o que a gente tem? Também existe uma convenção de sinais para o trabalho. Lembra que a gente fez a mesma coisa para o calor? Calor positivo, o sistema recebe. Calor negativo, o sistema perde. Calor igual a zero, não tem troca de calor. Aqui ocorre a mesma coisa. O que acontece aqui? Olha? O trabalho é positivo quando? Quem pode ler para mim? Quando é que o trabalho é positivo? Alguém pode ler para mim? Quando o sistema realiza o trabalho. Isso, quando o sistema realiza o trabalho. Na nossa figura, quem é o sistema? É o gás. Quando é que o gás realiza trabalho? É quando ele aplica uma força e gera um deslocamento. Vamos entender então? Olha, o êmbolo está bem aqui embaixo. Ó. O que vai acontecer? O êmbolo agora ele vai subir. O que está acontecendo com o volume? Aumentou, não foi? Isso. Isso. Quando o volume aumenta, é porque o gás empurrou a tampa para cima. Então, é o gás que está realizando trabalho. É o que está acontecendo agora. Ó. Sempre que o volume aumenta, o gás, o sistema, aumentou a tampa para cima. Aumentou o volume, ele empurrou a parede para fora. Então, quem realiza trabalho é o sistema. O trabalho é, então, positivo. Tá certo, gente? Ó, isso que está acontecendo. Agora, quando é o dedo aqui, ó, que vai empurrar a tampa, diminuindo o volume, quem está realizando trabalho? Não é o sistema, é a vizinhança, é quem está fora. Portanto, o trabalho é negativo. Deu para entender a diferença, gente? Deu para compreender aí? Deu sim. Nesse caso, Pode. a pressão também aumenta, né? A pressão pode aumentar ou não, pode diminuir ou não, pode ficar constante, e aí, sempre que eu variar o volume, então vamos lá, nós temos 3 variáveis, pressão, volume e temperatura. Se eu estou variando o volume, eu devo mexer com pelo menos um dos outros 2, tá bom? Pode ser que seja com os 2 ao mesmo tempo, pode ser que seja só com um. Tá? Agora, se o volume não varia, por exemplo, do jeito que está aqui, ó, se o volume não varia, gente, o volume não varia, o que acontece? Tem deslocamento quando o volume está fixo? Não tem deslocamento, né? Então, vale 0, né? Quanto é o trabalho, então? 0, porque F vezes 0 dá 0. Tá certo? Deu para entender aí, gente? Beleza. Muito bem. Aí tem algumas grandezas que a gente precisa conhecer, alguns conceitos, tá? Capacidade calorífica, né? Ou capacidade térmica. Né? O que mais? O que é capacidade térmica? É a quantidade de calor que um objeto recebe ou perde e a variação de temperatura que ele sofre. Então, por exemplo, se você você vai fazer um café, vai ferver uma jarra de água para fazer um café e colocar na garrafa. Então, você coloca na chama, em contato com a chama do fogão, ele vai receber uma quantidade de calor. E aí a temperatura dele, naturalmente, vai mudar, não é? Vai esquentar. A ΔT é a temperatura final dele quente, menos a temperatura inicial quando você colocou lá.
né, lá no fogão. Então, a quantidade de calor que ele recebeu da chama, dividido pela variação de temperatura, é a capacidade calorífica. Então, nós podemos escrever calor como sendo, é só pegar o ΔT multiplicando o C, ó, calor como sendo C vezes ΔT. Quem é ΔT? É temperatura final menos temperatura inicial. Esse calor aqui é um calor que ele recebe um nome especial, tá bom, gente? Ele é um calor responsável pela mudança de temperatura de um corpo. Então, a gente sente a temperatura mudando, né? Portanto, esse calor é o que a gente chama de calor sensível, tá bom, gente? E a capacidade calorífica é medida em calorias por grau Celsius, calorias por Kelvin e joule por Kelvin, tá? Além da capacidade calorífica, nós temos também o calor específico, que é a capacidade calorífica por unidade de massa de um material. Capacidade calorífica é uma propriedade do corpo. E calor específico é uma propriedade do material. O calor específico é a capacidade calorífica dividida pela massa, quilogramas, né, do objeto. Então, podemos escrever calor sensível como sendo C, Czinho, M, ΔT, ou Czinho, M, temperatura final menos temperatura inicial. E aqui são algumas unidades de medida do calor, né? Aliás, do calor específico, tá bom, gente? Eu vou avançar um pouquinho, tá? Para a gente não se alongar muito, tá? Aqui alguns valores de calor específico de algumas substâncias. Eu não vou comentar isso aqui, são só valores para a gente poder utilizar nos cálculos, tá? Nos problemas, tá bom, gente? Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer também, tá, gente? Tudo bem. Aí Oi. Não, falando o quê? Professor, e sobre o calor latente? É isso que nós vamos falar agora. Ah, perfeito. Isso, calor de transformação. O calor sensível muda a temperatura. Existe um outro calor que não muda a temperatura, mas muda o estado físico. Esse é o calor latente de transformação, ou calor de transformação. A gente representa por L, tá? Esse calor de transformação é o Lzão. É a quantidade de calor por unidade de massa que deve ser transferida para uma amostra, um pedaço de material, para que esse material sofra uma mudança de fase. Então, L vai ser Qzão sobre M. Então, esse Qzão aí é quem? É L vezes M. Calor latente de transformação. Aliás, o Qzão é o calor latente e o Lzão é um calor de transformação. Tá bom? Então, se o calor vai mudar a temperatura, eu chamo isso de calor sensível. Se ele vai mudar o estado físico, eu chamo isso de calor latente, tá? E é medido o calor de transformação, o Lzão, o calor de transformação é medido em caloria por grama ou joule por quilograma, tá bom? Olha aqui os valores interessantes, ó. Para a água, o calor latente de transformação, o calor de vaporização, ó, é 539 calorias por grama. Para transformar líquido para vapor, para transformar 1 grama de água, de líquido para vapor, eu preciso dar 539 calorias. Tá bom? Agora, se a água está no estado líquido, aliás, está no estado sólido, para derreter, cada grama de água só precisa de 79,5 calorias, ó. É mais fácil derreter o gelo do que ferver a água. Deu para ver isso, gente? É mais fácil derreter, é fusão, ó. É mais fácil derreter 1 grama de água do que ferver 1 grama de água. É mais fácil derreter 1 grama de gelo do que ferver 1 grama de água. Tá? E aí, isso que nós estamos falando, né? O sólido, líquido, gasoso são as 3 fases, né? São os estados físicos da matéria. Na realidade, existem 6 estados físicos, tá? A gente só fala de 3 aqui, né?
Mas aí tem o sólido, o líquido, o gasoso, né? O sólido é as moléculas, os átomos ou moléculas estão bem grudados, bem unidos uns nos outros, né? O líquido, existe uma pequena liberdade. E o gasoso, né? As moléculas interagem muito fracamente, né? É um gás, né? Então as figuras ilustram bem aí como é que é o estado de agregação. Olha só os efeitos do calor, olha aqui, ó. Aqui nós estamos a uma temperatura menor que 0 graus Celsius, é gelo. E aí, se eu der calor para o gelo, a temperatura dele vai subir, subir, subir até chegar em 0 graus Celsius. Enquanto a temperatura está subindo, esse calor é calor sensível. Quando o gelo chega a 0 graus Celsius, eu vou continuar dando calor para ele, mas a temperatura não vai mudar. O gelo começa a derreter, então ele passa de sólido para líquido. Portanto, é calor latente, não muda a temperatura, não é sensível, é latente, muda de estado físico. Se eu continuar dando calor, aqui já vai ser tudo líquido, aí a água líquida de 0 graus Celsius começa a aumentar a temperatura para 100 graus Celsius. Tá? É calor sensível de novo. Depois, se eu esquentar, começar a dar calor, continuar dando calor, para essa água a 100 graus Celsius, ela não vai aumentar a temperatura, mas ela vai mudar de estado líquido para o estado gasoso. É calor latente. E depois do estado gasoso, eu posso continuar dando calor para ela aumentar a temperatura. Tá certo? Então, esses processos ocorrem dessa maneira, né? Onde é sensível, é só sensível. Onde é latente, é só latente. Aqui eu tenho... pessoal, como é que vocês estão aí? Dá para a gente continuar? Como é que tá aí É no final da semana, né? Sexta-feira à noite, né? Como é que vocês estão aí, pessoal? Já dormiram? Tá bem, professor. Posso continuar? Posso continuar, né? Pode Ótimo. sim, professor. Tá tranquilo. Pode. Beleza. O que é que vocês estão achando? Tá dando para acompanhar? Tá dando para entender? Ou não? Ou mais ou muito bem. menos? Assim. Assim, professor. Tá bom, tá ótimo. Então vamos lá, vamos mandar bala então. Transmissão de calor. A gente já viu que o calor sempre vai de modo espontâneo do mais quente para o mais frio. Só que entre o objeto mais quente e o objeto mais frio pode ter alguma coisa no meio, né? Portanto, existem 3 processos de transmissão de calor. O primeiro deles é a condução. A condução é o processo de transmissão de calor que ocorre em sólidos. Em sólidos. Como a barra aqui, ó. O cara estava com a mão desprevenida, não tinha nenhuma luva, né? E aí tem uma barra que estava em contato, estava mergulhado na brasa. Então ele pensou que só aqui tivesse quente, mas a barra inteira está quente. Porque o calor foi passado daqui, ó, de uma extremidade, e as moléculas começam a vibrar por causa da temperatura que é alta e colidir, se chocar com as outras, vai passando a vibração de molécula para molécula até chegar no objeto inteiro. Então, esse processo de transmissão de calor em sólidos é o que a gente chama de condução térmica, tá bom? O outro, aliás, esse processo aqui é até interessante porque tem muitas aplicações. Oi? Oi? Esse processo tem muitas aplicações. Então, por exemplo, o lado esquerdo está numa temperatura T2, dessa parede aqui, ó, e o lado direito está na temperatura T1. Quem é maior, T2 ou T1, gente? Quem é maior, T2 ou T1? T1. Observa aí, ó. Olha onde é que está o T1 aqui, ó. Eu acho que é o T2. É o T2. É, o T2 está lá em T2. cima. Variação T2, é né? maior. Isso, então o T2 está lá mais quente do que o lado de cá. Então eu vou fechar a porta, a parede. É como se eu tivesse um forno lá do outro lado, ó, tá assando pão, tá bom? E aqui eu tô aqui é o fundo da padaria. Lá tem o forno do pão, né? Tá assando pão, tá bem quente. E aqui é o que é o fundo da padaria. Se eu me encostar aqui, ó, eu vou ver que ela tá quente também, mas não tá tão quente como lá como dentro do forno, claro, né? Mas só que por que esse lado aqui fica quente?
Porque o calor começa a vir do lado que está mais quente para o lado que está mais frio. É o que essas setas indicam. Então, o calor começa a passar do lado mais quente para o lado mais frio com uma determinada velocidade. ΔQ dividido por ΔT é a velocidade com a qual o calor passa, atravessa essa parede. É o que a gente chama de potência de condução, tá vendo? Ó? Potência de condução ou taxa de condução. A taxa de condução é a quantidade de calor por unidade de tempo e é dada como? É dada por menos K vezes A, temperatura quente menos temperatura fria, dividido por D. Vamos ver quem é cada um desses caras aí, olha. ΔQ é a quantidade de calor transferida durante o tempo ΔT, do lado quente para o lado frio. Tá aqui, ó, é esse aqui, né, que a gente tá vendo. Quem é o Kzinho, gente? O Kzinho é o que a gente chama de condutividade térmica do material. É a facilidade que o material tem de conduzir, de deixar o calor passar. Tá certo? O Kzinho mede a facilidade que o material tem, a facilidade que o material oferece para deixar passar calor por ele. Quanto maior o K, mais fácil é passar calor. Quanto menor o K, mais difícil de passar calor. Então, por exemplo, se você você vai comprar uma pizza. O cara que vai trazer a pizza, é bom que ele traga a tua pizza na tua casa, deu até fome, né? A pizza na tua casa, quentinha ainda. Ele traz uma caixa de quê, gente? O motoboy bota a caixa térmica, né? A caixa de isopor. Por quê? Porque o isopor tem baixa ou alta condutividade térmica? No caso, baixa, porque ele não deixa passar. Ele não deixa passar, exatamente. Então, a gente quer um material com baixa condutividade térmica, né? Ele conduz pouco. Quem é o A? O A é a área das paredes, né? É a área das paredes. E o D é a espessura, tá certo? Então, vamos ver aqui, olha. O exemplo 6 fala exatamente isso, ó, desse problema aí, o exemplo 6 da lista de vocês, tá? O que é que diz o exemplo 6? Olha onde é aplicado isso, ó. Isolamento de geladeiras, tá? O que é que diz, ó? Vocês conseguiram fazer esse problema aí, gente? Não. Não? Eu também não. Olha, esse problema você vai usar a equação 1021, lá na página 139 do livro. Tá? Depois você dá uma olhadinha lá, anota. Equação 1021, página 139. É a mesma equação que a gente acabou de citar aí. Acabou de comentar. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos ler o problema. Repete a página para mim, por favor. Página 139. Tá? Deixa eu botar aqui, ó. Equação, bem aqui. Equação 1021. Página 139. Tá bom? Beleza, então, vamos lá. Isolamento de geladeiras. Os isolantes térmicos mais usados hoje em geladeiras e freezers são espumas rígidas de poliuretano. Sua condutividade térmica é K. Tem alguém lavando alguma coisa aí, não tem? Vocês estão ouvindo também, gente? Então, né? Estamos sim. Se puder colocar no mudo, tá bom, gente? E aí ativa o microfone quando a gente estiver conversando, tá? Fica melhor, né? Então, vamos lá. A sua condutividade térmica K é igual a 0,017
watts por metro Kelvin. Isso aqui é a condutividade, tá bom? Condutividade térmica. Considere uma geladeira cujas paredes têm área total 5. Qual é a área total? Ó? 5,2 metros quadrados. Dentro da parede há uma camada de espuma de poliuretano de espessura 20 milímetros. Ele está dando quem aí? O D, não é? Eu estou usando essa equação bem aqui, gente, ó. Essa bem aqui, tá? Então, vamos lá. Ó. Delta Q, eu vou anotar ela aqui, ó. Delta Q sobre delta T. Vamos lá. Delta Q sobre delta T. Delta Q sobre delta T. É igual a menos K vezes A vezes temperatura 2 menos temperatura 1 do quente ou frio, né? Dividido por D. Tudo bem, pessoal? Então, a gente vai colecionar os elementos que precisa aí, tá? Nós vamos colecionar os elementos que a gente precisa. Então, esse A aqui é a área da superfície, T2 menos T1 são as temperaturas, quente menos a fria, e D é a espessura. Então, ele já deu a espessura de 20 milímetros, né? Ele fala aí, ó, uma espuma de poliuretano com 20 milímetros. As temperaturas interna e externa da geladeira são quem? Quem é o T1 e quem é o T2? T1 é 5 graus Celsius, T2 é 26 graus Celsius. Com isso aqui, eu já tenho o ΔT, né? ΔT, né? Eu posso escrever assim também, ó. Menos K, A, ΔT sobre D. ΔT é quem? É T2 menos T1. Então, ΔT é 26 menos 5 graus Celsius, que dá quanto? 21 graus Celsius ou 21 Kelvin, tá bom? Bem, então eu já tenho todos os elementos. Ó. Se eu quero, aí ele quer saber qual é a taxa de calor que entra na geladeira, né? Qual é a taxa? Ele quer saber exatamente isso, ó. Ele quer saber isso daqui. Como é que eu faço para saber? Delta Q é quem? Delta Q sobre delta T é quem? É menos... Eu vou colocar quem aqui, gente? Menos K, né? Quanto é que é o K? 0,017, né? Watts por metro Kelvin. Vezes, quanto é a área? 5,2 metros quadrados. Vezes, quanto é o delta T? 21 Kelvin, não é isso? Dividido por D. Quanto é o D? A espessura? 20 20 o quê? Milímetros, né? Então eu tenho que passar para metro, né? Como é que eu faço para passar para metro, gente? 20, 10 milímetro. 1 milímetro equivale a 10 a menos 3 metros, tá bom? Então fica 20 vezes 10 a menos 3 metros, tá? Vou botar bem aqui, ó. 1 milímetro igual a 10 a menos 3 metros. Certinho, gente? Tudo bem até aqui? Digam aí para mim, confirmem se tá tudo certo. Tá tudo certo, professor. Tá, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou só organizar as contas para a gente entender o que está acontecendo. Então, vamos lá. Vai ficar 0,017 vezes 5,2 vezes 21 dividido por 20 vezes 10 a menos 3. Vezes quem? Agora eu vou separar as unidades, ó.
Em cima tem watt vezes metro quadrado vezes Kelvin. Embaixo tem metro, Kelvin e metro de novo. Então, aqui o que eu tenho que fazer é só calculadora, né? 0,017 vezes 5,2 vezes 21 dividido por 20 vezes 10 a menos 3 vai dar, deixa eu dizer aqui, quanto é que vai dar? 93 menos 93. É só calculadora, tá, gente? É o resultado da conta aqui. Pode usar o celular ou a calculadora para resolver, tá bom? E aqui, as unidades. Como é que a gente faz para saber as unidades? É só eliminar. Por exemplo, ó, tem metro ao quadrado, né? Metro vezes metro. Posso cortar isso aqui com esses dois, ó. Kelvin está em cima e Kelvin está embaixo. Sobra quem, gente? Só o W, só o watt. Então, ΔQ por ΔT é quem? É menos 93 watts. Tá bom? Então, isso aqui é a mesma coisa que 1 watt equivale a... Vou botar de preto aqui. 1 watt equivale a 1 joule por segundo, né? Então, isso aqui é a mesma coisa que menos 93 joules por segundo. A cada segundo sai... Aliás, a cada segundo entra na geladeira quanto? 93 joules. Deu para entender, pessoal? Deu Sim ou não? sim. Beleza, beleza. Que ótimo. Então, vamos para frente, né? Vamos seguir. Bem, o outro método, além da condução nos sólidos, nós temos também um método de transferência de calor nos fluidos, tá? Nos fluidos. O que é um fluido? Fluido é tudo aquilo que flui, é aquilo que muda de forma para contornar o obstáculo. São os líquidos e os gases, tá bom? Então, nos líquidos e nos gases, o método de transferência de calor se chama convecção. Então, aqui a gente vê um líquido sendo aquecido, né? Está lá o líquido sendo aquecido, e aí o líquido embaixo, em contato com a chama, ele fica mais quente, portanto, se dilata, muda a densidade, fica mais leve, aí sobe. E aí, quando ele sobe, quem ocupa o lugar dele é o mais frio, que está lá em cima, o líquido que está lá em cima. Aí ele desce. E aí fica essas correntes de convecção aqui, ó. Tá bom? Fica girando assim. Então, a corrente de convecção é a transmissão do calor em fluidos, tá bom? E, por exemplo, isso aqui, se a gente olhar para esse fluido como se fosse a nossa atmosfera, o ar que a gente está respirando aí, é essa corrente de convecção que dá origem aos ventos, né? Tá certo? Essa diferença de temperatura faz o ar subir, o ar quente subir e o ar frio descer. Tá aí o refrigerador, geralmente é colocado lá em cima, né? O congelador, ó, e as bandejas são furadas, né? Eram furadas. São os aparelhos mais antigos. Agora, eles estão fazendo o seguinte, esses frost freeze, né? Eles têm uma coluna vazada aqui, lá no fundo do refrigerador. Você pode ir na sua geladeira agora. Lá no fundo tem uma gradezinha e um compressor, um motor que pega o congelador que agora está embaixo, aí ele começa a distribuir na geladeira inteira. Tá certo? Mas, antigamente, os congeladores, até hoje, né, por questão histórica, eles são colocados também, o congelador colocados na parte mais superior. Ar-condicionado, lógico, eu tenho que botar no teto, né? Porque o ar frio de cima vai descer, não é isso? Se eu colocar ele no chão, perto do chão, o ar frio vai ficar embaixo e lá em cima vai ficar quente, já que o ar frio é mais quente, é mais pesado mesmo para ficar embaixo. Então, eu já vi o pessoal colocar isso daí, né? Ar-condicionado perto do chão, né? Do piso. Então, não é muito legal. Já se eu tiver um aquecedor, né? Se na sua cidade você usa aquecedor, o aquecedor tem que ficar embaixo. Porque o ar quente vai subir, aí ele aquece tanto embaixo quanto em cima. Tá?
Olha aí, e esse efeito de transferência de calor nos fluidos é que dá origem às brisas, né? Brisa marítima. Durante o dia, o sol vai aquecer o mar e a terra, e a areia, ela tem um calor específico menor que a da água. Quanto menor o calor específico, mais difícil, quanto menor o calor específico, mais fácil mudar a temperatura. Então, durante o dia, tanto a água quanto a praia, elas vão receber a mesma quantidade de calor. Só que a areia muda a sua temperatura mais rápido do que a água. Aí você vai pisar na água, ela está quente, né? Você vai andar descalço, a água está quente. Aí você vai dar um mergulho para se refrescar, porque a água lá está menor. A temperatura está mais, a água está mais fria. Durante a noite, o que é que acontece? Acabou o sol, aí tanto a areia quanto a água do mar começa a perder calor, começa a esfriar. Só que a areia, tanto ela recebe calor mais rápido, quanto perde calor mais rápido. Aí ela fica fria mais rápido do que a água. Aí você está na areia geladinha, fria, você vai na água do mar, ainda tá, à noite você vai tomar um banho, vai dar um mergulho, a água está morna, está gostosa, está agradável, né? Mais do que a areia. Isso aí é devido ao calor específico, né? E aí o que acontece? Se durante o dia a areia é mais quente, o ar daqui fica mais quente, sobe. E o vento vem do mar para a terra, para o continente. É a brisa marítima. Por isso que durante o dia a água, o vento sopra do mar, né, para a terra. E durante a noite é o contrário, é a água que está mais quente do que a terra. Aí o vento sopra da terra para o mar. É por isso que o pescador sai à noite, né? Porque o vento leva a jangada, leva o barco para longe, em alto mar, e durante o dia o vento sopra ele de volta. Ele consegue voltar. Tá bom? O terceiro processo de transmissão de calor é por radiação. Veja só, condução acontece em que tipo de material, gente? Condução. Sólido, líquido ou gasoso? Sólido. E convecção? Sólido, líquido e gasoso, né? Líquido e gasoso. E a radiação? A radiação, ela não precisa de meio material nenhum. Ela se propaga no vácuo. Inclusive no vácuo. É assim que a gente recebe calor do Sol. Por radiação, luz. Tá bom? Também sentimos o calor numa fogueira, né? Tá certo? E esse processo é o responsável pela manifestação do efeito estufa. Tá bom? A camada de poluição na atmosfera funciona como um filtro que retém o calor. Então, a luz irradiada, o calor irradiado, fica preso aqui perto da superfície, não é mandado de volta para o espaço. E aí acaba aquecendo a atmosfera e a superfície do planeta. Aí vai derreter a geleira, e aí os efeitos a gente já sabe, né, o que dá. Então, aqui alguns exemplos, né, de radiação. O equipamento tecnológico que foi desenvolvido para evitar qualquer tipo de transmissão de calor por condução, convecção e radiação é um equipamento tecnológico muito sofisticado, é a garrafa térmica. A garrafa térmica é um aparelho que ele elimina os 3 processos de condução. Por isso é que o alimento fica lá naquela temperatura o máximo de tempo possível, né? Por longo período de tempo. É claro que ele não é perfeito, né? Não é um sistema perfeito, mas ele é muito eficiente. Ele evita tanto a condução, a convecção e a radiação. Por fim, gente, eu quero só comentar com vocês agora, terminar a nossa aula de hoje, falando um pouquinho da primeira lei da termodinâmica, viu? A segunda lei da termodinâmica, refrigeradores e máquinas térmicas e entropia, e os exercícios, nós vamos deixar essa segunda parte,
para o dia 3 de julho, tá? Então, hoje a gente só vai ver até a primeira lei da termodinâmica. Se a gente fosse falar tudo isso no sábado, não daria, né? Tem que ser o dia inteiro. Dá ainda para a gente concluir aqui, pessoal, mais uns 15 minutos? Tá certo? Dá, professor, pode continuar. Beleza, beleza. Então, vamos lá. Eu tenho medo de repente, o pessoal começar a sair. Quando eu perceber, eu tô falando sozinho. Aí fica ruim, né? Mas, vamos lá, que tá acabando, viu, gente? Primeira lei da termodinâmica. Então, vamos lá. Vamos entender, revisitar bem aqui, ó, o que é processo térmico. Lembra do que eu falei para vocês sobre o diagrama da pressão pelo volume? Então, o que é um processo térmico? Um processo térmico é uma transformação na qual o valor da pressão, do volume e da temperatura mudam. Tá? Então, nós vamos considerar aqui, olha, no diagrama pressão-volume, esse processo ele é representado por uma linha nesse diagrama, nesse plano, pressão-volume. Então, cada ponto desse diagrama representa um estado físico, tá bom? Por exemplo, o ponto 1 representa um estado físico, onde a pressão vale P2 e o volume vale V1. O ponto 2 representa outro estado físico. Por que eu digo que é outro estado físico? Porque ele mudou, a pressão e o volume não é mais P2 e V1. Agora é P1 e V2. E o ponto B, por exemplo? O ponto B é o mesmo estado do ponto 1? Não. Ah, professor, mas eles têm o mesmo volume V1. Ó. O V1 é o volume do B e o volume do ponto 1, certo? Mas as pressões são diferentes, P2 e P1. Se não é para ser o mesmo estado, é preciso que seja a mesma pressão e mesmo volume. Tá bom? Se mudar pelo menos um deles, aí já é outro estado e outro volume. Então, nós vamos ver aqui, o que é um processo térmico? O processo térmico é quando eu saio de um estado e vou para outro estado. Por exemplo, indo do ponto 1 para o ponto A. Depois, posso fazer ainda, continuar um outro processo, indo do ponto A para o ponto 2. Ou indo do ponto 1 para o ponto 2 direto, ó, por essa curva aqui. Então, eu tenho aqui 3 processos que eu quero conversar com vocês. Ó. O processo vermelho, o processo verde e o processo azul. Tá bom? O processo térmico é levar o sistema, que é um gás, do estado 1, estado inicial, para o estado 2, que é o estado final. Então, tem 3 maneiras: caminho azul, caminho vermelho e caminho verde. Vamos falar sobre cada um deles, tá? O que é o caminho azul? Você percebe que no caminho azul, enquanto eu estou indo do ponto 1 para o ponto 2, tanto a pressão quanto o volume estão variando, certo, gente? Dá para ver isso? À medida que eu vou andando, ó, a pressão vai diminuindo e o volume vai aumentando. Vamos lá? Estou indo do 1 para o 2, pelo caminho azul, pressão diminuindo, volume aumentando, né? P diminuiu, volume aumentou. Lembra que eu falei para vocês que, nesse caso, o trabalho, ele é dado por quem? O trabalho. Quem é o trabalho? É dado pela área debaixo do gráfico. Se nós estamos indo pela linha azul, então o trabalho é essa área bem aqui, ó. Isso aqui é o trabalho. Tá certo, gente? Eu reconheço o trabalho por essa, graficamente, pela área embaixo da curva, tá? O que é que vocês acham? O volume aumentou ou diminuiu quando eu fui de 1 para 2? O trabalho aumentou ou diminuiu? Aliás, o volume aumentou ou diminuiu? O que é que vocês acham? Aumentou. Aumentou.
Se o volume aumentou, houve uma expansão do gás. Uma expansão do gás. Não é isso? Se houve uma expansão do gás, quem empurrou a parede? Foi o gás que empurrou a tampa para fora ou foi alguém de fora que empurrou, aumentou a pressão sobre o gás? Se o volume do gás aumentou. O volume aumentou, né? Quando o volume aumenta, quem empurra a tampa do recipiente? O gás. O gás. Se o gás aumentou o volume, então o trabalho é positivo, né? Lembra do que a gente falou? O trabalho é positivo. Sempre que o volume aumenta, ocorre uma expansão, o trabalho é positivo. Se o volume diminuísse, o trabalho seria negativo. Tá bom? Agora vamos falar do caminho vermelho. O caminho vermelho, eu vou do ponto 1 para o ponto 2, mas eu não vou direto assim, ó, como eu fiz na curva azul, não. Eu vou primeiro manter a pressão constante, eu vou sair daqui e ir em linha reta até o ponto A, e depois manter o volume constante e descer até o ponto 2, tá bom? Então tem dois pedaços, vamos lá. No trajeto de 1 para A, o que aconteceu? Enquanto eu vou do 1 para A pressão variou? Não, foi sempre P2, não é? Do 1 para A. Na verdade, gente, foi sempre P2. Então, P é constante. Se o P é constante, de 1 para A, o volume mudou? O volume? Não. Vamos lá. Do 1 para o A, a pressão mudou ou não? A pressão Não, é uma só. é uma só. Constante, né? A pressão é constante, é uma só, é sempre P2. E o volume, quando eu vou de 1 para A, e o volume aumentou ou não? Aumentou sim. Isso, aí o volume sim variou, né? Tá certo? Se o volume variou e a pressão estava constante, o volume não pode variar sozinho. Se a pressão foi constante e o volume variou, então, obrigatoriamente, a temperatura também variou. Concorda? Porque eu tenho pressão, volume e temperatura. Se eu variar um, eu tenho que variar com um ou com os dois. Se eu não variar com os dois, eu vario com pelo menos um deles. Mas se eu já estou dizendo que a pressão é constante, então, variou o volume, vai ter que variar a temperatura. Se o volume aumenta, a temperatura aumenta. O que é que vai acontecer? Volume aumentou, gente. Volume aumentou, o trabalho é positivo. Temperatura aumentou, o gás recebeu calor ou ele perdeu calor, se a temperatura dele aumentou? Recebeu, nesse caso. Isso, nesse caso recebeu, por isso que o que é positivo, tá certo? Tudo bem? Todo mundo conseguiu entender por que o trabalho é positivo e por que o calor também é positivo? Deu para entender, né? Mas ainda a gente não chegou no ponto 2, nós chegamos no ponto A. Agora nós vamos descer para o ponto 2. Vamos lá. Quando eu desço para o ponto 2, trajeto de A para 2, quem é constante? É o volume, né? Do A para o 2, quem se mantém o mesmo valor é V2. A pressão é que muda de P2 para P1. Tá certo, gente? Então, nesse caso, será que vai ter trabalho do A para o 2? Vai ter trabalho realizado? O volume não muda. De A para 2, o volume é sempre V2. Nesse caso, não, professor, porque como o volume não modificou, ele não pode realizar trabalho. Aliás, empurrando gás, colocando gás. Exatamente. Então, o trabalho realizado é zero. Tá? O trabalho realizado é zero. Se o trabalho é zero, aí vamos lá.
Agora vamos ver o calor. Se aqui, no ponto 1, lembra que a gente foi do 1 para o A, a temperatura não aumentou indo daqui para lá? Do 1 para o A, a temperatura não aumentou? Então, descendo, a temperatura vai diminuir. T diminuiu. Se a temperatura diminuiu, o gás perdeu calor ou ele recebeu calor? Perdeu. Perdeu calor, porque a temperatura diminuiu, ele ficou frio. Tá bom? Tá bom, gente? Então, no processo todo, agora vamos somar os dois, né? Em cima, a gente pegou do 1 para o A, e embaixo nós pegamos do A para o 2. Então, agora a gente vai somar todos esses resultados para ver o que acontece de 1 até 2, tá bom? Então, nesse caso, o que é que a gente pode concluir? O trabalho total foi positivo ou negativo ou foi igual a zero? É um trabalho positivo somado com zero, dá um trabalho positivo, concorda? Deu certo, gente? Entenderam aí? O trabalho total é o trabalho positivo mais zero. Então, continua dando um trabalho positivo, não é não? Tudo bem, gente? É verdade, professor. Pronto. Agora eu quero saber o seguinte, como é que eu faço para visualizar o trabalho lá no gráfico da pressão pelo volume? Como é que eu faço para visualizar o trabalho? Esse trabalho positivo bem aqui, ó. Como é que eu faço? Deixa eu calcular a área. Isso, é só considerar essa área bem aqui, ó. Tá certo? Deu para visualizar aí o trabalho, ó? É a área do gráfico, né? Aqui vai ser base, esse tamanho bem aqui, ó, base vezes altura, né? Não é um retângulo aqui? Olha aqui, ó. Base vezes altura, né? É facinho de fazer. Aí eu quero saber o seguinte, olha. Em qual processo o trabalho foi maior? Foi o trabalho realizado lá no processo pelo caminho azul ou foi o trabalho nesse processo pelo caminho vermelho que a gente acabou de fazer? Em qual deles teve o trabalho realizado foi maior? Professor, Tem a risco. pela área do gráfico, eu apostaria no vermelho. Justo. Exatamente isso. Então, como a área do gráfico abaixo da linha vermelha é maior do que a área do gráfico abaixo da linha azul, vamos marcar o azul? Vamos, para a gente ver? Vamos marcar o azul? Vamos. Eu vou marcar bem aqui o azul, olha. O azul é isso, né? Pronto. Qual deles tem a área maior? Ah, é o vermelho, é. O vermelho cobre o azul e ainda passa. Então, o trabalho realizado pelo caminho vermelho, pelo processo vermelho, é maior do que o trabalho realizado pelo caminho azul. Aí eu já posso até pensar, e se fosse pelo verde? O trabalho vai ser maior, menor ou igual ao azul e o vermelho? A gente nem fez ainda, nem falou ainda, mas já dá pra gente pensar, não dá não? Já dá pra gente sonhar com isso, né? Nesse caso, menor. Vai ser menor, exatamente. Vamos para ele então, ó, pro verde. Nesse caso, o verde, nós temos isso, ó. Do 1 para o B, pressão diminuiu, tá bom? Pressão diminuiu. Então, a temperatura diminuiu porque o volume é constante, o volume é sempre V1. Nesse caso, se o volume foi constante, trabalho é zero. Temperatura diminuiu, o sistema perdeu calor, que é negativo. Agora, do B, vamos para o 2. Do B, quando a gente vai para o 2, o P foi constante, do B para o 2, ó, o P é constante. O volume aumentou, quando eu fui de B para 2, o volume aumentou. E a temperatura também aumentou. Já que o P é constante, mudou o volume, tem que mudar a temperatura. Então, temperatura aumentou, o calor é positivo, volume aumentou, o trabalho é positivo.
Somando tudo, o trabalho vai ser trabalho zero, na primeira parte, ó, zero, mais um trabalho positivo, vai dar um trabalho positivo. Como é que eu reconheço o gráfico aí? Como é que eu reconheço o trabalho no gráfico? O verde, ó, eu reconheço assim, não é? Ó? Vamos lá, o gráfico, a curva está aqui, ó. Esse é o gráfico. Então, a sombra dele é essa aqui, ó. Então, você percebe que ele é o menor de todos os trabalhos. O processo verde, o processo pelo caminho verde, o processo 1B2 é o processo onde o trabalho realizado é o menor. E o maior é o processo 1A2. Tá bom? Todo mundo entendeu aí, gente? Professor, só uma pergunta. Sim. Na área de vermelho, a gente pode admitir que o trabalho foi positivo, da mesma forma que na área verde, a gente pode admitir que o trabalho foi negativo. Não, o trabalho também foi positivo. Em todos eles, o trabalho foi positivo. Sabe por quê? Porque o gráfico, a sombra do gráfico está bem aqui, ó. Vou te dizer por que é positivo. Tá vendo aqui que a pressão vai daqui para cima, né, ó? Não é? A pressão aqui, Ok. aqui é zero e o volume aumenta para cá, ó, o volume, né? Aqui é 0 metros cúbicos e aqui é 0 atm. Sempre que o gráfico estiver em cima do eixo dos volumes, o trabalho é positivo. Se o gráfico tivesse aqui, ó, aí você ia medir a sombra dele assim, não era? Entendeu? Se o gráfico tivesse aqui embaixo, aí a sombra dele, eu não ia medir daqui para baixo. Eu ia medir até o eixo, até esse eixo aqui, ó. Entendeu? Nesse caso, a gente tem que ficar ligado na ordenada, né? Que é Y. Isso, exatamente. Que é o P aí, que está fazendo o papel do P. Se o gráfico está abaixo do eixo dos volumes, o trabalho aqui é negativo. Tá? Se o gráfico está acima, a sombra vai ficar acima. Então, o trabalho é positivo. Tá bom? Você percebeu que em todos os três caminhos, os três processos, o trabalho sempre foi positivo. Só que, como as áreas são diferentes, um deles deu mais trabalho, o trabalho realizado foi maior do que o outro. Como é teu nome? Que a gente está conversando, não sei nem teu nome. Meu é Daniele, professor. Daniele. Viu, Daniele? Você conseguiu entender isso daí? Ficou claro agora. Tá ótimo. Aí tu tem um sotaque também, né, Daniele? Tu é de onde? Eu sou paulista. Ah, o sotaque tá te entregando, o sotaque. Qual cidade? A capital mesmo, né? Sim, capital. Ah, tá bom. Eu morei em São Carlos, né? São Carlos Instituto fica 4 Federal de São horas. Carlos, né? Não, eu dei aula na Universidade Federal de São Carlos, mas eu estudei na USP, né? Na USP de São Carlos, no Instituto de Física, sabe? Durante 6 anos morei aí. Uma hora dessa lá deve estar fazendo o quê? Deve estar fazendo uns 8, 9 graus, cara. Junho é frio demais lá. Então vamos lá, gente. Olha, aí vem primeira lei da termodinâmica. Agora, só para finalizar o nosso conteúdo, ó, coroar que é a primeira lei da termodinâmica. O que é que a primeira lei diz? Se eu tenho um sistema termodinâmico, existe uma propriedade do sistema que determina o seu estado físico. Essa propriedade é o que a gente chama de energia interna, tá bom? A energia interna é a energia associada ao sistema que é determinado pelo valor da pressão, volume e temperatura. O que acontece, então? Se a gente der calor para o sistema, o que acontece com a energia interna? Se a gente der calor para o sistema, a energia interna do sistema aumenta. Tá certo? Então, se a gente der calor para o sistema, a energia interna do sistema aumenta. Por outro lado, se o sistema realiza trabalho, se o sistema empurra a tampa, aumenta o volume, então o sistema realiza trabalho, significa também
que a energia interna também aumenta. Vamos resumir? A energia interna de um sistema sempre aumenta quando o sistema recebe calor ou quando o sistema realiza trabalho. Então, podemos escrever que ΔU, U é a energia interna, tá bom? ΔU é igual à quantidade de calor que o sistema recebeu menos o trabalho realizado pelo sistema. Tá? Então, está aqui o enunciado. Ó. A energia interna tende a crescer se a energia é adicionada na forma de calor e tende a diminuir se a energia for perdida na forma de trabalho realizado pelo sistema. Então, posso escrever ΔU é igual a Q menos W. Tá bom? E a gente pode... Bem, eu cheguei no enunciado, mas o interessante é a gente realizar alguns cálculos aqui, tá bom? Fazer alguns exercícios. Esse aqui é um problema, esse é o problema 7, né? O problema 7 envolve condução de calor. Aquela equação, aquele mesmo problema da geladeira, da tampa da parede da geladeira que a gente resolveu. Tá bom? Mas eu queria aproveitar e comentar. Esse aqui vai demorar um pouquinho para a gente fazer. Eu vou deixar para fazer esse problema no dia 3 de julho. Vai ser de dia, com mais calma, a gente vai fazer lá. Tá bom? Porque vai ficar muito pesado para a gente fazer. Eu prefiro comentar esse outro problema aqui, ó. Pronto. Esse aqui é o problema 9. Alguém fez o 9? Alguém chegou a fazer o 9? Eu fiz, professor, mas eu não acertei. Tá. Esse problema 9, ele não envolve, ele envolve dilatação térmica, né? Que a gente não viu, a gente não comentou aqui. Tá bom? Na realidade, foi uma sugestão do tutor, da tutora, né, da Rejaneide, deu pra gente. Mas eu gostaria de pegar como a gente não viu a teoria, era melhor a gente comentar um problema mais interessante, né? Eu acho que eu vou partir para esse problema aqui, ó, o problema 12. Alguém fez o problema 12? Do gráfico lá? Alguém chegou a fazer o problema 12? Ninguém? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar a nossa aula com esse exemplo aqui, tá? Tudo bem, gente? Então, eu vou cortar ele bem aqui, ó. Pronto. Então, vamos lá. Porque tem muito a ver com isso que a gente acabou de considerar. Tá? Vou tirar isso aqui. Ó. Então, vamos lá. Eu vou aproveitar e comentar esse problema aqui mesmo. Acho ele mais instrutivo para a gente. Tem a ver com o que a gente acabou de considerar da primeira lei da termodinâmica. Tá bom? Estão acompanhando aí, ó? Vocês estão com a lista de vocês em mãos aí, pessoal? Sim. Então, vamos lá. Olha só o que a gente vai fazer aqui, ó. Um gás passa por um processo cíclico mostrado na figura. Então, se é um processo cíclico, você percebe que esse processo aí, ele está indo sempre, sai de um ponto, olha, do ponto A, tá bom? Do ponto A, vai para o ponto B, vai para o ponto C, vai para o D, volta para o A de novo. Depois para o B, depois para o C, para o D, para o A. Entendeu? Não para nunca. Tá bom? Aí diz o seguinte, ó. Ele parte do ponto A. Olha aí, ó. Ele parte... Aqui é um diagrama da pressão. Perceba, ó, aqui tem pressão, né?
E aqui tem volume, dado em litros e aqui em atmosferas. Tá bom? Já está bem aqui. Muito bem, então ele diz o seguinte, ele parte do ponto A e expande-se isobaricamente até o ponto B. Nós estamos falando desse processo. Sai do ponto A e vai para o ponto B. Só que ele diz que ele se expande isobaricamente. O que ele quer dizer com isso, gente? O que ele quer dizer com isso? Quando ele diz que se expande, ele quer dizer o quê? E aumenta. Aumenta o quê? Aumenta de volume, né? Então ele se expande, significa que ele está aumentando de volume. No ponto A, qual é o volume do gás? 1 litro. No ponto B, qual é o volume do gás? 3,5, né? Tá certo? E quando ele diz que é isobaricamente, o que é que significa isso, gente? Isobaricamente é o quê? Isobaricamente significa que é a mesma pressão. Ou a pressão constante, tá? Pressão constante. E é isso que está acontecendo. Ó. Quando ele vai do A para o B, a pressão é sempre 3. Mas o volume muda de 1 para 3,5. De 1 litro para 3,5 litros. Tudo bem? Tudo bem, gente? Sim, professor. Bem, chegou no B. No caso, Isso. ele aumenta o volume, mas a pressão vai continuar constante. Né? É, a pressão continua constante. Como é que isso acontece? Imagina que você está enchendo uma bexiga de aniversário, um balão de aniversário, né? Aquela bexiga de borracha. Você está soprando, a pressão, ela está sempre a mesma, porque é a mesma pressão do ar de fora. Mas o volume está aumentando. Tá certo? Bem, após isso, ele é resfriado isocoricamente até o ponto C. Aí ele é resfriado isocoricamente até o ponto C. Resfriado significa que a temperatura aqui no B é maior do que a temperatura no C. No C vai estar mais frio do que B, né? Tá certo, gente? Então, só que ele é resfriado como? Ele é resfriado isobaricamente. O que é que significa? Aliás, resfriado isocoricamente. O que é o isocoricamente? Mesmo volume, né? Vou botar aqui, ó, volume constante. Tá bom? Depois, ele é comprimido isobaricamente até o ponto D. Então, ele é comprimido. Comprimido é por quê que ele é comprimido? Porque o volume diminuiu, tá? Até o ponto D. Ele é comprimido isobaricamente. Lá de A para B, ele foi expandido isobaricamente. De C para D, ele foi comprimido isobaricamente. Pressão constante também. Até o ponto D. Ó. E, finalmente, aquecido, ele foi resfriado de B para C. De D para A, ele foi aquecido, tá? Isocoricamente. Isocoricamente é o quê? A volume constante, tá bom? Todo mundo entendeu aí os passos, gente? Sim. Beleza, beleza. Então vamos lá. Agora vamos ver o que é que ele quer, né? Ah, eu vou marcar bem aqui 3,5, bem aqui. Então vamos lá. O que é que ele quer?
calcule o trabalho realizado pelo gás e o calor recebido por ele. Então, na letra A, eu quero o trabalho no ciclo. E na letra B, eu quero o calor no ciclo. O calor que foi recebido ou perdido? Não sei, vai depender do sinal, né? Tá certo, gente? Vamos fazer esse probleminha aqui? Como é que eu faço para saber qual é... Na letra A, como é que eu faço para saber qual é o trabalho? Como é que eu faço para saber qual é o trabalho? Lembra que o trabalho no gráfico da pressão pelo volume não é a área. Não é, gente? A área? Sim. Então, se é um ciclo, basta eu medir a área do ciclo, olha. Olha que mole isso aqui, olha. Fácil demais, tá vendo? É só medir a área desse retângulo aí, ó. Como é que a gente mede a área do retângulo, pessoal? Base vezes Altura. altura. Então, vamos fazer isso aí? Vamos lá. Trabalho é igual. Quem é a base? A base não é esse tamanho aqui, ó. A base não é isso aqui? Não é, ó? Quanto é que vale isso daí? 3,5 menos 1, não é não? 3,5 litros menos 1 litro. Vezes. Tudo bem, pessoal? É só esse tamanho. Se eu botar só 3,5, eu vou estar medindo daqui para cá, ó. Mas o ciclo só vai até aqui. Então, é daqui até aqui. Se começa no 1 e termina no 3,5, o tamanho vai ser 3,5 menos 1. Tá bom? Tudo bem, gente, aqui? Agora sim. Eu ia perguntar de onde era menos 1. Oi? Agora eu entendi. Ah, Eu tá. ia perguntar de onde tinha saído menos 1, mas agora já está esclarecido já. Beleza, beleza. Agora, qual é a altura? A altura é isso, né? Ó. Quem é a altura? Vai ser 3 menos 1. Se eu botar só o 3, eu vou estar medindo daqui para cá, porque o zero é aqui, ó. Se eu botar só o 3, é esse tamanho todo. Mas como o ciclo, a altura só é daqui para cá, então vai ser 3 menos 1. Então vai ficar 3 ATMs menos 1 atmosfera, menos 1 ATM, certo? Tudo bem, pessoal? Olha como é difícil, né? Vai ficar como? 3,5 menos 1 dá quanto? 2,5 litros. Vezes 3 atmosferas menos 1 atmosfera dá quanto? Dá 2 atmosferas. Então, qual é o resultado do trabalho? 2,5 vezes 2 dá quanto? 5. 5, qual é a unidade? Litro vezes atmosfera. Litro, atmosfera. Essa é a unidade de trabalho. Lembra que eu coloquei aí litro atmosfera, né? O trabalho pode ser dado em joule. Então, eu posso converter, usar aquela conversão, né? Aquela tabelinha de conversão que eu apresentei para vocês. Aí você vai encontrar o resultado, né? Isso aqui vai dar exatamente, ó, ou 507 watts, tá bom? Como é que a gente faz essa conversão aí, gente? Basta lembrar que 1 litro equivale a, deixa eu ver aqui se ainda tem, 1 litro equivale a 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. E 1 atmosfera equivale a 1,013 vezes 10 a 5 newtons
a 5 newtons por metro quadrado. Tá? É só trocar. Litro, você vai colocar o que no litro? Colocar 10 a menos 3 metros cúbicos. Atmosfera, você vai colocar 1,013 vezes 10 a 5 newtons por metro quadrado. Aí você vai encontrar 507. Quer que eu faça isso, gente? Quer que eu faça isso daí? Faz, professor, por favor. Tá bom. Deixa eu só anotar bem aqui que eu vou passar agora para outra folha, tá bom? Pronto, então vamos lá. Eu vou... Aliás, eu posso até utilizar isso aqui mesmo. Então vamos lá, vou colocar nas unidades, tá? Colocar nas unidades. Então vamos lá. Lembra que o resultado ali é 5 litros vezes a atmosfera. Então vai ficar 5 vezes 1 litro. Esse litro aqui, ó, equivale a 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. E uma atmosfera equivale a 0,13 vezes 10 elevado a 5 newtons por metro quadrado. Tá? Então, é só fazer as contas agora. Eu vou fazer como? 5. Posso fazer assim, ó. 5, que é esse 5 aqui, ó, vezes 1,013, que é isso, tá? Peguei o 5, esse, vezes 10 elevado a menos 3, que é isso aqui, vezes 10 elevado a 5, que é isso. Certo? Peguei todos os números. Agora eu vou pegar as unidades agora. Como é que ficam as unidades? Metro cúbico, ó, vezes Newton por metro quadrado. Então, o resultado vai ser... Aí eu vou pegar a calculadora e vou fazer assim, ó. 5 vezes 1,013, tá? E 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a 5 vai dar 10 elevado a 2, dá 100, tá bom? Isso aqui, ó, é 100, tá? Então vai ficar, eu estou sem calculadora aqui, mas digamos, ó, 5,5 vezes 1,013, alguém pode fazer a conta para mim? Pode, gente? Alguém faz aí no celular ou na calculadora aí? Quanto é que é 5 vezes 1,013? Eu encontrei 5,07. Encontraram também? É isso aí mesmo, professor. 5,065. Isso. E esse aqui, ó, dá quanto? Dá 100, né? 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a 5, conserva a base, né? 10 e somos expoentes. 5 menos 3 dá 2. Então, 10 elevado a 2 dá 100, né? Certo? Tudo bem, pessoal? Aí o que vai acontecer? Joia. Agora, a unidade. Vamos fazer a unidade também. Aqui eu tenho m elevado ao cubo e aqui m elevado ao quadrado. Então, eu posso cortar esse m ao quadrado por 2 daqui em cima. Fica só um m. Então, vai ficar Newton vezes metro. Tá bom? Tá, ficou pequenininho aqui, mas eu espero que vocês consigam acompanhar. Então, olha, 5,0065 vezes 100 vai ficar 506,5. É só deslocar a vírgula, dois zeros, né? Duas casas para a direita. 506,5. E Newton metros é o quê? Newton vezes metro é o quê?
É o joule. Tá certo? Então, ali, naquela hora eu arredondei, né? De 506,5, eu botei logo 507, tá bom? Tudo bem, gente? Beleza, professor. Deu para entender, né? Deu sim. Tá, eu quero fazer a letra B, eu vou fazer bem aqui mesmo. Posso fazer aqui em cima? Tá bom? Não é a melhor organização do quadro, porque a gente começou embaixo, subiu, fica... Mas eu vou fazer bem aqui, ó. Na letra B, eu quero quem? A quantidade de calor trocado. Certo? O trabalho, fica fácil de encontrar o trabalho, porque é só usar a área, não é isso? Não foi isso que a gente utilizou? Encontrou a área. Mas e o calor trocado? Ora, eu vou usar a primeira lei da termodinâmica. O que é que a primeira lei da termodinâmica diz? Diz que, vamos lá, ó, delta U é igual a Q menos W. Então, vamos lá. Vamos voltar lá para o problema lá. Ó. Delta U é igual a Q diz que a variação de energia interna é igual à quantidade de calor menos o trabalho. Só que o trabalho, a gente sabe, não sabe? Acabamos de encontrar o trabalho, não foi? Quanto é o trabalho no ciclo? 500 e... O trabalho aí, ó. O trabalho é igual a 506,5 joules. Para encontrar o calor, a gente precisaria saber quem? A variação da energia interna. Correto, gente? Não é? Sim. Isso. Só que ele não deu o valor da energia interna, da variação da energia interna. Será que ele deu? Vamos ver. Quem é o ΔU? Quem é a variação de energia interna? É energia final menos energia inicial. Toda variação é sempre o valor final menos o valor inicial, tá bom? Então, ΔU é o final menos o inicial. Agora eu te pergunto, quem é o estado final e quem é o estado inicial quando eu saio do A, vou para o B, vou para o C, vou para o D e volto para o A de novo? Quem é o estado inicial e final? Durante o ciclo, se eu saio do A, vou para o B, vou para o C, vou para o D e volto para o A, quem é o estado final e quem é o estado inicial? O A, Seria o A? É o A. O A vai ser o inicial e também vai ser o final. No ciclo completo, o estado inicial é igual ao estado final. Tá certo? Então, qual é a energia, qual é a diferença entre a energia do estado final e a energia do estado inicial? Qual é a diferença? Se o estado é o mesmo. Tem diferença entre as energias? Zero. É zero. As energias são iguais. Eu não preciso nem saber o valor das energias. Eu sei que a diferença é zero. Então, sempre que eu tiver um ciclo, a variação de energia interna é zero. Dá para encontrar agora a quantidade de calor? Dá, vai ficar zero igual a Q menos 506,5 joules. Quanto é a quantidade de calor? Mais 506,5 joules. Pronto. Encontramos o trabalho, aqui, ó. Encontramos o trabalho e acabamos de encontrar a quantidade de calor, que era o que ele queria. Tá certo?